Beleza? Vamos começar aí mais uma aula. Vamos falar um pouquinho sobre resistência elétrica e a primeira lei de Ohms, ok? Bom, resistência elétrica, então vocês já ouviram falar muito nisso daí, principalmente assim, queimou a resistência do meu chuveiro, né? Queimou a resistência da minha torneira. Então, resistência. Então, a resistência, a gente vai indicar ela na física por esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó, tá vendo? Então, toda vez que aparecer isso aqui, significa que tem uma resistência, tá bom? A gente vai chamar de R. Então, resistência elétrica é uma grandeza característica do resistor. Ele mede a oposição de seus átomos, ou seja, oferece a passagem da corrente elétrica. Ele impede isso. Então, o que acontece na minha resistência? Então, a gente considera aí uma resistência, certo? Deixa eu apagar aqui. Opa, isso. A gente considera aí uma resistência qualquer, certo? Os elétrons vêm, ok? Ela vai tentar impedir com que esses elétrons passem. A resistência começa a ficar incandescente e é onde começa a esquentar a água por efeito Joule. Efeito Joule transforma energia elétrica em calor, ok? Então, mais uma palavrinha aí, efeito Joule, tá bom? Então, o R vai ser chamado de resistência, o U ele vai ser chamado de tensão, então esse U aqui ele vai ser chamado de tensão ou DDP. DDP significa diferença de potencial, ok? Que é a mesma coisa, calculado em volts, representado pela letra V, tá bom? Bom, o R aqui, ó, é minha resistência, ok? Como eu já havia falado para vocês, ele é calculado em ohms. E o ohms, o símbolo é esse aqui, ó, de ômega, ok? Então, ohms. E a corrente elétrica, a gente já viu lá na aula passada em carga elétrica, é calculado em ampere. Ok? Então, estão as grandezas aí. Resistência ohms, corrente elétrica ampere e o U que apareceu que é novo, que é chamado de tensão. Ok? Ou diferença de potencial, calculado em volts. Certo? Bom, com isso a gente chega na primeira lei de Ohms. R é igual a U sobre I. Ou, que aparece muito e a gente também usa, U é igual a R vezes I. Ok? Então, essa fórmula aqui é a mais utilizada. Então, tensão elétrica, resistência elétrica e corrente elétrica. Ok? Beleza até aí? Então vamos lá. Bom, como eu já havia falado para vocês, a unidade de medida de resistência elétrica é o ohm. Vou representar para essa letra aqui que eu já tinha falado para vocês. Ó. Bom, beleza? 1 ohm significa 1 volts dividido por 1 ampere. Então, volts é a minha DDP, ou tensão, né, como eu já havia falado, tensão calculado em U, ok? E o ampere é minha corrente que a gente já viu, corrente elétrica, certo? Então, 1 ohm é a resistência que um resistor submetido a uma tensão, ou seja, uma DDP de 1 volts impõe a passagem de uma corrente de 1 ampere, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre o gráfico da minha resistência. Então, a minha resistência é sempre constante. Então, se ele é constante, o gráfico vai ser sempre uma reta, ok? Isso significa que ele é um resistor ômico. Ômico. Ok? Resistor ômico significa que eu tenho a minha resistência constante. Então, olha aqui, ó, DDP e corrente. Então, qualquer DDP, qualquer corrente que eu pegar, eu vou ter meu R sempre constante. Então, um resistor ômico. Ok? Beleza até aí? Então, o mesmo gráfico aí para vocês, ok? Um pouquinho mais ampliado aí, tá bom? Só para vocês entenderem. Nota que essa fórmula aqui, como eu falei lá no começo, é igual a essa daqui, que a gente mais usa, tá bom? Bom, então vamos ver aí um exemplo aí utilizando o gráfico. Olha que legal. Ele fala o seguinte, opa, o resistor ele é ômico, né? Não posso esquecer disso. Ele fala o seguinte, ó, o gráfico representa a curva característica de um resistor. Determine a resistência elétrica desse resistor. Então, eu vou olhar lá. Então, eu vou escolher quem eu vou pegar aqui do gráfico. Por ele ser constante, se eu pegar o 10 volts, eu vou trabalhar com 2 amperes. Se eu pegar o 20 volts, eu vou trabalhar com 4 amperes. Tá bom? Então, para responder o item A, então vamos lá. Então, eu vou trabalhar com 10 aqui. Então, minha DDP, ou minha tensão, que é o 10 volts. A minha corrente é 2 amperes. Ok? A fórmula U
é igual a R vezes I, que só tem essa fórmula, primeira lei aí. Ele quer saber a resistência, então o U vale 10, igual. O R é o que ele pede e o I vale 2, ok? 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, minha resistência é de 5 ohms. E aí, acabou. Certo? Então, essa aqui já foi a resistência elétrica. Que simples, hein? Para responder o item B, ele fala assim, ó, a DDP é aplicada quando a corrente for de 10 amperes. Então, ele me deu uma nova corrente. Ele falou que minha corrente é 10 amperes. E ele quer saber a DDP. DDP é a diferença de potencial, que é a mesma coisa que tensão elétrica, que é o valor do U. Então, a fórmula é a mesma. U é igual a R vezes I. U ele quer descobrir quanto vale o meu R. Eu acabei de achar aqui, ó. Olha ele aqui, ó. 5 vezes 10. Então, minha tensão é de 50 volts. Tensão elétrica calculado em volts. Ok? E aí, acabou. Bem simples, tá bom? Então, toda vez que eu falar em DDP, mesma coisa que tensão elétrica, é o valor do U. Ok? Beleza até aí? Vamos para o próximo. Uma serpentina de aquecimento ligada a uma linha de 110 volts. 110 volts, como eu falei para você, é a mesma coisa que DDP. É o valor do U. Vou botar aqui. 110 volts. Consome 5 amperes. Então, corrente indicado pela letra I. 5 amperes. Nota que eu sempre tiro os dados, tá? Para ficar mais fácil. Determine a resistência. Quer saber o valor do R. Então, bem simples. U é igual a R vezes I. Tá bom? 110 é igual a R vezes 5. R é igual, 5 está multiplicando, passa dividindo. 110 dividido por 5. Vou pegar o 11, eu sei que ele cabe duas vezes, vai sobrar 1, baixo 0, vai dar 2. 0. Então, eu tenho uma resistência de 22, o que? Unidade de medida é o ohms. Ok? Bem simples aí. Primeira lei é tranquilinho para se usar, ok? Vamos para o próximo. Um chuveiro tem resistência de 10 ohms. Resistência é indicado pela letra R. Então, R é igual a 10 ohms, ok? Qual a corrente, ó, quer saber o valor do I agora, qual a corrente quando ligada a uma tensão de 220 volts? Então, a fórmula é a mesma, U é igual a R vezes I, né? Então, vai ficar 220 é igual a 10 vezes I. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Corta, corta. Então, minha corrente é de 22. 22 o quê? Ampere. Corrente elétrica calculado em ampere. Certo? Vamos para o próximo. Então, ele fala o seguinte. Qual DDP se deve aplicar a um resistor ôhmico? Ok? Então, eu já sei que a resistência dele é constante. De 200 ohms. Então, R, quer saber a DDP, né? DDP é tensão, é o U. Aí ele me deu o R, que é 200 ohms. Para obter uma corrente de 100, agora ele me deu uma palavrinha aqui, ó, miliampere. Opa, então tem que lembrar lá quando eu passei corrente elétrica para vocês, ok? Os submúltiplos da corrente elétrica. Então, quando eu tenho 1 miliampere, é a mesma coisa que eu ter 10 elevado a menos 3 ampere. Quando eu tenho 1 microampere, mesma coisa que eu tenho 10 elevado a menos 6 ampere, tá bom? E aí tem o pico, tem o nano, mas por enquanto vamos trabalhar só com esse, tá bom? Então, transformando isso aqui, eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 3, ou dividir por 1000. Aí vocês escolhem como vocês querem fazer, tá bom? Ou divide por 1000, ou multiplica por 10 elevado a menos 3 ampere, para transformar. Aí é a critério de cada um, ok? Gostaria de dividir por 1000. Então, você coloca um aqui e volta 3 casas, né? 1, 2, 3. Então, vai dar 0,1 ampere. Ou. Tá bom? Aí vocês escolhem. Bom, a fórmula é a mesma, primeira lei. Então, vamos lá. O U, ele quer descobrir. O R vale 200. E aí, eu não sei qual vocês querem usar, né? Se é o 10 elevado a menos 3 ou 0,1, para mim tanto faz, né? Eu vou usar o
o 10 elevado a menos 3. 100 vezes 10 elevado a menos 3. Depois a gente vai voltar mesmo. Então, ó, 2 vezes 1, 2, né? Sobraram quantos zeros? 4. 1, 2, 3, 4 vezes 10 elevado a menos 3 volts. Ou, para assumir com a potência, como nós já vimos, volta a 3 escalas. Né? Tá aqui, ó, 1, 2, 3. Vai ficar 20 volts. Ok? Então, tanto faz aí a resposta em notação ou aqui, sumindo com a potência, ok? Só para ficar bem claro aí para vocês. Beleza, galera?